a gente continua reproduzindo aquilo que viveu na infância, na escola, até hoje. Não importa a idade que você tenha, você ainda reproduz aquilo que você viveu, da maneira que você foi criado. Você vai falar assim, não, mas eu cresci, amadureci, eu superei uma porção de coisa e hoje eu sou uma pessoa diferente. Pode até acontecer se você conseguiu perceber, você conseguiu fazer uma reflexão, você conseguiu esse autoconhecimento ao ponto de você sozinho fazer essa mudança. Eu acredito que seja algo muito difícil, sem ajuda. Eu acredito que seja muito difícil, mas se você conseguiu, parabéns, porque não é todo mundo. De repente, no percentual aí, né, na humanidade, você está incluso naquele 0,0%. A gente reproduzir aquilo que viveu é natural porque a gente simplesmente conhece aquilo como realidade. E quando aquilo para você é sua realidade, aquilo ali, ela é a sua vida natural, né, nada forçado, você sempre viveu daquela maneira, reproduzir isso aí no dia a dia é algo mais simples e natural, né, que você possa imaginar. E quando a gente tem uma criação e você vai para a escola e a escola ela tem que nos ajudar, né, em certos pontos também, como hoje a gente sabe que tem a questão desse desenvolver, né, a necessidade de desenvolver as pessoas no lado socioemocional. A escola hoje tem um papel fundamental sobre isso, né, está dentro agora de uma grade curricular, né, na BNCC. E como é que pessoas que não viveram isso conseguem hoje aplicar isso dentro da escola? Como é que você consegue orientar uma criança que não tem isso em casa, fazer com que ela entenda e viva de forma diferente esse socioemocional? Agora eu te pergunto, de que maneira um pai e uma mãe vai conseguir ajudar essa criança sobre aquilo que nem mesmo ela sabe? E ela não sabe, não é por culpa dela, não. Ela não sabe porque ela não viveu isso quando ela tinha a idade do filho dela. Não tinha isso na escola, não tinha isso em casa. Então, como você vai cobrar um adulto de saber lidar com situações que ele nunca aprendeu? E aí tem um ponto muito sério que a gente hoje vê esse conflito de gerações. Existem pessoas, não vou generalizar, mas assim, existem pessoas, né, professores, que hoje estão em torno de 20 e poucos anos, 30 anos no máximo. Eles olham a geração de agora e vai falar assim, poxa, não pode os pais, que são de tantas gerações atrás, querer que hoje esse jovem reconheça que quando os pais tinham 12 anos, tinham 10 anos, tinha mais dificuldade do que agora. E aí quando um pai fala, mas no dia de hoje para vocês está fácil. E aí esse professor, esse orientador diz assim, mas seus pais não podem falar isso porque são outros tempos. A gente entende que é outro tempo. Mas você não pode esquecer que aquele adulto que está falando aquilo agora, aquele pai, aquela mãe, que quando tinha os 10, 12 anos, sofreram porque não tinha apoio da escola, não tinha apoio em casa, dentro dessa esfera, a socioemocional. Então você, hoje, apedrejar um pai e uma mãe por não entenderem sobre isso, é você voltar com aquela criança lá do passado e, mais uma vez, você punir aquela criança sem o apoio. Épocas difíceis, não só para aquelas crianças do passado que não tinham esse apoio, mas também para aqueles pais do passado, que também não tiveram esse apoio. O mundo não tinha essa visão. Você está compreendendo como é difícil essa questão socioemocional se encaixar dentro das gerações quando a gente esquece as gerações passadas? Aí eu digo para você, de que maneira transformar esse ambiente
socioemocional comum para todas as gerações. Não só as de agora que tem que aprender isso na escola, mas como você fazer com que esses pais de agora, que estão tendo que conviver com isso, que não receberam isso lá no passado. Falar que eles são obrigados a entender tudo, porque já tem uma certa idade, já tem a maturidade para a compreensão de coisas, mas quando você fala de sentimentos, você fala de barreiras que foram impostas pelo desconhecimento. Porque cada pai da época, dos nossos pais, da gente lá, né, naquela época, não sabiam de que maneira que se tratava certas questões emocionais. São barreiras do tempo, são barreiras das gerações, das criações. E a gente hoje querer cobrar de gerações anteriores esse conhecimento, a facilidade no qual eles têm que entender e mudar o pensamento como se fosse somente virar uma chavezinha e tudo acontecer, é muito difícil. E professores também dessas gerações anteriores que hoje sofrem por não saber também aplicar. Então você que é um professor mais jovem, está atualizado e entende melhor essa dinâmica, tenha paciência e carinho com esses professores de outra época, porque eles não viveram recebendo orientações assim. Eles também sofreram quando eram crianças. Sofreram nesse sentido, de não ter essa educação emocional, de não ter essa orientação socioemocional lá na época deles. Então você querer que ele hoje entenda exatamente como você está entendendo agora, porque é a sua época de entender isso agora, você querer que ele entenda e aplique exatamente como você pensa, e será que você está conseguindo aplicar da melhor maneira também? Será que você também não precisa de um pouco mais de ajuda, um pouco mais de esclarecimento sobre essa caminhada do socioemocional na escola e na vida dos alunos? A gente parar para assim, reclamar, comparar e falar que essa ou aquela é a melhor, é a gente esquecer de olhar para as crianças, as de agora e as crianças do passado. Porque as crianças do passado sofreram também por não conseguir falar, né, ter lá como passar os seus sentimentos, ter essa conversa aberta, ter o esclarecimento sobre essas coisas. Então, é muito difícil você querer cobrar as pessoas que elas têm que entender tudo hoje se elas não viveram isso lá no passado. É uma construção. Leva um pouco de tempo? Sim. Mas sem carinho e paciência, não vai acontecer. Esse vídeo é para a gente poder alertar, né, o nosso subconsciente que nem tudo vai ser tão rápido. Temos que desconstruir algumas coisas e a nossa mente agora presente, essa nossa mente consciente, ela vai ter um trabalho muito árduo, de um exercício diário, de fazer a nossa mente subconsciente entender essa nova realidade e ser acolhida também, porque ela, né, aprendeu coisas que entraram para a nossa crença. E mudar isso vai ser questão de tempo e carinho e muita persistência. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.